Pastor cantando hoje, eu descobri que na área do louvor nós estamos no mesmo barco. Meu Deus do céu, louvado só ele. Só ele. De Abraão, quem morreu? Foi levado para o seio de? Morreu também o rico e foi sepultado. O rico morreu e foi? Quem morreu? E foi? O mendigo ele foi levado. O rico ele foi sepultado. Esta noite eu quero pregar com a ajuda do Espírito Santo dentro do seguinte tema: a diferença entre o justo e o injusto. Alguns historiadores e alguns estudiosos dizem que não pode referir-se à história ou à narrativa que foi dada pelo Senhor Jesus acerca do rico e o mendigo, porque na parábola não se dá nome, e nessa narrativa o Senhor Jesus ele deu nome. E quando os irmãos volvem os olhos para o capítulo 16, a partir do primeiro versículo, o Senhor Jesus começa narrando uma parábola do mordomo infiel, que estava se esforçando para não estar desempregado. No versículo 13 do capítulo 16, ele diz que o homem não pode servir a dois senhores, porque ou agrada a um, ou agrada a outro. Então, nesse versículo também, ele fala sobre a servidão a Deus e que não pode o homem servir a dois senhores. No versículo 16 do mesmo capítulo, ele diz que a lei e os profetas foram até João. Desde então, o Evangelho vem sendo pregado. E todos que quiserem entrar por essa porta, tem que se esforçar. Porfiai por entrar pela porta estreita. E logo depois, o Senhor Jesus entra na narrativa. Começa a falar da história de Lázaro. O nome Lázaro significa Deus socorre. O nome Lázaro significa Deus. O nome Lázaro significa Deus. Quando nós olhamos para esta narrativa, à primeira vista, compreendemos que existia dois personagens, o rico e o pobre. E o rico tinha uma vida regalada, o pobre, porém, tinha uma vida sofrida. E quando o rico morre, não tinha ninguém para levá-lo. Ele foi sepultado. A Bíblia não diz que ele foi levado. A Bíblia diz que o rico, ao morrer, e esse rico não tem nome, ele foi sepultado. Todavia, Lázaro, que estava à beira do palácio do rico, quando morreu, a Bíblia diz que ele foi levado. A Bíblia não diz que ele morreu. A Bíblia diz que ele foi levado para o seio de Abraão. E essa história nos traz a compreensão da vida de espírito que Lázaro tinha na terra e da vida regalada que tinha o rico. Se não vejamos, a Bíblia diz que certo homem vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias, não foi um dia só, ele se regalava abundantemente, plenamente. E quando a Bíblia dá esta referência, a Bíblia está dizendo a pessoa que vive do jeito que o mundo quer, a pessoa que anda conforme o mundo quer, o rico. Quando a Bíblia fala que o rico se regalava, a Bíblia está dizendo que o homem, que aquele homem não servia a Deus, e por isso ele fazia o que ele queria, e tinha os confortos da terra. Os confortos da terra aí não são bens materiais,
Não, os confortos da terra aí é que ele não tinha Senhor. Ele era Senhor da sua própria vida e fazia o que queria. E quando a Bíblia fala de Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro estava à porta. A Bíblia diz que existia um homem pobre e mendigo, que estava à porta do palácio ou da casa do rico. E esse já havia coberto de chagas. E os crentes viram lamber a sua ferida ou as suas úlceras. Quando a Bíblia dá essa explicação, o Senhor Jesus está dizendo que todo aquele que serve a Deus passará por dificuldade. Que todo aquele que se coloca diante do Senhor passará por dificuldade. Nesta palavra, ou nesta narrativa, ele está dando o resultado no versículo 22 do que acontece com os que servem e com os que não servem a Deus. Quando a Bíblia diz que Lázaro estava coberto de chagas, a Bíblia quer dizer que ele tinha dificuldade. A Bíblia quer dizer que ele era piedoso. A Bíblia quer dizer que ele era fiel, mas ele nunca negou a fé. E ele cumpriu o que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, parte B. Que fiel na morte, e eu te darei a coroa da vida. A igreja de hoje, é a igreja do arrebatamento. Se nós pregamos, se nós estudamos, se nós fazemos qualquer outro curso, compramos uma casa, se nós estamos no culto e não adoramos ao Senhor, e não somos filhos do arrebatamento, então para que fazer tanta coisa? Reviendo contra a palavra cair, que o Espírito do Senhor nos ajude, porque como Lázaro, ele foi fiel até o fim. Sejamos fiéis até o fim. Diga, Senhor, diga ao Senhor, me ajude a ser fiel até o fim. Me ajude a ser fiel até o fim. Se você serve a Deus há mais de 10 anos e você não serve a Deus como servia, então esses 10 anos vão valer de muita coisa. Porque Deus, ele exige, ele não pede, ele exige que a sua adoração seja como a adoração que foi dada no primeiro dia. Como foi a carta escrita ao Efésios, estudada no dia de hoje. Ei, volta à prática das primeiras horas. Volta ao primeiro amor. Aleluia. Se não tiver a prática das primeiras obras, nós não somos fiéis. E se não somos fiéis, o Senhor não nos levará para o seu paraíso. O Senhor mostra a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Lázaro, ele foi torturado, ele foi humilhado, cumprindo-se aqui a trajetória de um cristão fiel. Todo crente que é fiel, ele sofre calúnia, ele é apedrejado, fofocam dele, leva o nome dele para lá e para cá. Todo que é fiel, ele é observado, porque nenhum menino atira pedra em árvore que não dá fruto. Só que atira pedra em árvore que dá fruto. Você está sofrendo, está padecendo, porque você tem fruto. A água cantará a suplicar. Aleluia. E é por isso que o inimigo da igreja e o inimigo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos persegue. Ele está perseguindo. Glória a Deus, não porque ele está me perseguindo, mas porque você tem fruto. Você tem fruto. Agora tem uma coisa para quem persegue a igreja do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 18. Também tu és Pedro, e sobre esta pedra eu colocarei, ou edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão suportar. A força e a unção que a igreja vitoriosa vai subir. A igreja vitoriosa está aqui esta noite. Nós fazemos parte da igreja vitoriosa. Diga que eu faço parte da igreja vitoriosa.
E você vai dizer só isso. Ter vitória sobre Satanás. De novo, sobre Satanás. Não, eu vou dizer sobre Satanás, eu vou dizer só ter vitória. Sobre Satanás. Sobre a carne. Sobre a saúde. Sobre o cansaço. Sobre a missão. Aleluia. 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 Deus não limitou. Deus não limitou. A vitória sua. A vitória da igreja. Ele já venceu na cruz do Calvário. Triunfou, pisando na cabeça de Satanás. Aleluia. Você é mais que vencedor. Você não é vencedor, você é mais que vencedor. Na trajetória você passa por dificuldade. Na trajetória tentam manchar a sua roupa, porque é branca. Na trajetória tentam colocar em sua cabeça que você não vai até o final. Olhe para o seu irmão e diga: irmão, vamos até o final. Vamos até o final. Allah eu estou pegando para a igreja do arrebatamento. Nós somos a igreja do arrebatamento. Nós não podemos perder batalha para Satanás. Em nossos filhos, em nossas esposas, na igreja em nenhum lugar. Porque nós vamos até o fim. E Deus vai mostrar a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz: e outra vez, vereis a diferença entre os que servem e os que não servem, entre o justo e o injusto. E é quem nos justifica, é Cristo. É Cristo quem nos justifica. É Cristo quem nos justifica. É Cristo quem nos justifica. É Cristo quem justifica o ministério. É Cristo quem justifica a cidade. É Cristo quem justifica a criança. É Cristo quem justifica os adolescentes. É Cristo quem justifica a senhora. É Cristo quem justifica a igreja. É Cristo. É Cristo. É Cristo. A congregação para aqueles que justificam. Os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão. Satanás não está preocupado ou interessado em que você tem um bom terra ou você tem um alto intelecto. Isso serve para aqui para a terra. E como diz o pastor Lorenzo, é burocracia humana. O que mais ira Satanás é quando ele olha para você ou para mim e ele sabe que você é salvo. Ele sabe que Deus me conferiu salvação. Bata-se no peito com humildade e diga: eu sou salvo. Eu sou salvo. Allah acaba abaixando a glória cai. Allah acaba a nossa maior alegria é a salvação. E por isso ninguém para nada. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. Versículo 9 diz: não vem das mãos ou de obras humanas para que nenhuma carne se glorifique diante de Deus. Você prega bem? É Deus. Você louva bem? É Deus. Dirige o culto bem? É Deus. A família é salva? É Deus. 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 Essa é a nome que salva. E para ele. E para eles somos, porque eles viemos. E para ele retorna ele. E agora diz, no capítulo 4, versículo 2, a parte B: prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Porque se Lázaro não estivesse preparado, de nada adiantaria o sofrimento que ele passou na terra. Se você é fiel há 20 anos, eu me pague nisso e glorifico ao Deus da igreja por isso. Mas se você parar aqui, você está falando uma hora certa. Você está falando
mover. Ele está esperando. Ele está esperando. Ele está esperando. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó Israel. O profeta diz: prepara-te, ó Israel. Jesus Cristo diz: olha bem, minha noiva. E a noiva diz: maranata. Olha bem, Senhor Jesus. Ele vai mostrar a diferença entre aquele que é justo e aquele que é injusto, porque não se encontra na narrativa, especificamente, ou melhor dizendo, superficialmente. Eu vou dizer aqui algumas coisinhas com a ajuda do Senhor, porque são muitas coisas que existem aqui. Primeira coisa, a Bíblia não diz que Lázaro teve alguma ajuda. A Bíblia diz que Lázaro padecia, mas é evidente que como um homem que servia e temia ao Senhor, Salmos 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor acampará os que odeiam, que o anjo do Senhor acampará os que odeiam. A Bíblia narra que Lázaro morreu, mas antes da sua morte, o anjo do Senhor estava avisando Lázaro, o anjo do Senhor estava guardando Lázaro, o anjo do Senhor estava protegendo Lázaro. Ele estava andando de pé no meio fio, na calçada de uma certa pista. De repente o carro passou e lançou uma pedra desse tamanho. E quando foi uma simetria, quando eu rodei a perna para cá, a pedra passou, ainda senti o vento passando pela minha calça. E eu pensei, quando bateu na parede, eu aquele barulho, eu pensei que batesse na minha perna, ia quebrar. O Espírito de Deus falou no meu coração: se eu deixasse, ia quebrar. O anjo do Senhor, até o guarda-roupa que teve, e eu fui, ele teve para você, ele teve para você, ele teve para você, ele teve guardado. Aleluia. Só os que ele tem guardado a sua mão. Ele tem guardado. Ele está segurando a sua mão. Ele está segurando a sua mão. Você não vai cair. Você não vai parar. Você não vai parar. Diga assim, escute bem, querido. Eu não estou dizendo que você tem o que eu estou dizendo. Ainda que eu tenha. Diga comigo, ainda que eu tenha. A ferida que Lázaro tinha, ou a vida que Lázaro tinha, eu vou até o fim. Não desista. Não desista. Vá até o fim. Um dia você vai estar na Glória. E você vai ver Robinho. E você vai ver Mateus. Vai ver o pastor Daniel. Vai ver o irmão Marcelo. Vai ver o irmão Assis. Vai ver um, vai ver outro. Os olhos vão encher de lágrimas. E vão dizer: valeu a pena. Todos os dias eu servi ao Senhor. Valeu a pena. Valeu a pena. Enquanto na terra está passando a grande tribulação, o reino do Deus, e Senhor dos Senhores, está se apresentando para a igreja, por apostolado, e dizendo: ó, vem, minha igreja, vem, possuir por herança dele que Deus tem preparado, desde a fundação do mundo, o reino está preparado, Satanás sabe disso, e a igreja vai preparar. Jesus Cristo nos últimos dias vai mostrar a diferença, o resultado final do que acontece no julgamento injusto e o injusto. Você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. Deixa eu dizer mais uma coisa acerca da narrativa. Quando a narrativa diz que Lázaro era pobre, não quer dizer que Lázaro era pobre financeiramente. Irmão Juliano que vai dizer, Lázaro não era pobre financeiramente. Jesus está fazendo uma ilustração daqueles que são pobres, porque o mesmo Jesus disse no Sermão do Monte, capítulo 5, bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurado é o humilde, bem-aventurado é o pacificador,
Bem-aventurados são os que eles servem, e são esses que são pobres, não pobres financeiramente, pobres porque precisa da graça, precisa da unção, precisa do louvor, do poder, da glória do Senhor da justiça. Isso aqui não fala de pobreza, isso aqui fala de sacrifício, de uma pobreza que é sacrificial. Quando você passa pelos processos difíceis da vida, que você tem a necessidade de chegar para Deus, de estar com Deus, de se aproximar dele. O Senhor Jesus chamou essa necessidade de pobreza espiritual. Há pessoas que fazem uma confusão nesse versículo e diz: como assim? Nós somos pobres? Não. Quando se trata de pobreza ou de riqueza material, para o Senhor Jesus, a riqueza que vale é a espiritual. Para o Senhor Jesus, a riqueza que vale Isso, meu Deus. Aqui na figura não. Diga com força. É espiritual. O Senhor Jesus está interessado e não preocupado em lhe enriquecer. A maior preocupação dele, o interesse dele, vamos soltar esse termo, interesse, é que você seja próspero, mas espiritualmente. É que você seja próspero, mas espiritualmente. Você de repente pode estar preocupado, dizendo: irmão Juliano, você não tem ideia. Eu não tenho um carro para andar, queria tanto um carro. Eu não tenho os melhores ferros para vestir, queria tanto um ferro. Eu não tenho os melhores relógios para usar, queria tanto um bom relógio. Eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas Satanás, ele não se aborrece quando vê o seu milagre. Satanás não se aborrece que é dono de minas de diamantes. Satanás não se aborrece quando vê Barack Obama. Satanás não se aborrece quando vê o falecido Michael Jackson. Satanás não se aborrece quando vê a Nick, que não tem intimidade com Deus. Ele se aborrece quando tem um fiel. Ele se aborrece quando tem um crente. Quando me chamaram certo dia no sítio de oração para expulsar um demônio, e as irmãs estavam lá, junto com alguns irmãos, e disse: Juliano, a gente já orou, mas não adiantou em nada. Quando eu me aproximei, o bicho levantou o corpo daquele homem de uma forma toda troncha, toda torta, olhou para mim como se fosse uma caranguejeira e disse: eu senti sua presença quando você veio. Ele só tem medo da presença do Espírito. Ele tem medo de saber que você é salvo. Você é salvo. Você é salvo. Ele mostra a diferença. Aqui na terra é preciso uma hierarquia para que haja uma organização burocrática e administrativa. Mas lá no céu, quando a igreja for arrebatada, com todo respeito à nossa reverência, pastor Daniel vai ser chamado de Daniel, meu servo, ou meu filho. Tiago Marcelo vai ser chamado de Marcelo, meu servo, ou meu filho. Não fique preocupado com posição. Posição não salva crente. Não está pedindo nada aí, meu irmão, não precisa. Posição não salva ninguém. Posição não salva ninguém. Você está preocupado com coisa que não interessa. Posição não salva ninguém. Tudo é no tempo. Tudo é no tempo. E no tempo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor não só mostra a diferença dos que servem a Deus no último dia ou no último momento, mas a todo momento, às vezes de maneira perceptível, às vezes de maneira imperceptível, a todo momento, que ele se carrega em fazer a diferença. É que nós somos egoístas.
E tendemos a valorizar aquilo que é palpável e tangível, aquilo que é material. Deixe-me vos conduzir para uma questão. Se vocês tivessem uma ideia, ou se alguém parasse para entender, ou para pensar nesse momento, a nuvem de demônios que existe entre o céu e a terra, e essas nuvens de demônios estão para destruir a humanidade, mas primariamente para tentar derrubar o servo de Deus. Mas quando algum desses espíritos vai sair da sua dimensão e diz: eu vou tocar no irmão Juliano, e vou ferir ele, e vou matar ele, sabe para onde ele tem que olhar? Ele tem que olhar para cima e dizer: eu Shaddai, todo poderoso, é permitido que eu toque em Juliano, e o Deus de Israel, é preciso que ele olhe para baixo e diga: pode tocar. Agora o Senhor não diz ao demônio, mas na sua mente ele diz: eu tenho um propósito nesse toque, eu tenho um propósito nesse toque. Quando Satanás, ele manifestou-se para Jó, Satanás não sabia que Deus tinha um propósito em devotar o santo nome dele na vida de Jó. Satanás, ele sempre se engana com Deus. Ele pensa que pode dar vida em Deus, mas ele não pode. Ele chega para Deus e diz assim: olha, tem visto aquele homem que está lá? Ele é fiel. Sabe por quê? Porque ele tem tudo. Mas Deus já sabia que Satanás ia falar, porque ele é onisciente, é onipresente, é onipotente. E ele disse assim, ele começou a elogiar Jó, para que Satanás lançasse um desafio. Diga-se comigo: toda vez que Deus lança um desafio, ele sabe que vai vencer. Ele não perde desafio. Ele não perde desafio. Satanás, ele não sabia porque ele não é onipresente. Ele não é onisciente, tem onipotente. E Satanás desce na terra e começa a tomar todos os bens de Jó. E quando os irmãos vão olhar no capítulo 1 de Jó, um dos homens diz assim: fogo de Deus caiu no céu e consumiu as suas ovelhas, Jó. Sabe por quê? O mensageiro disse isso, Diácono Marcelo, para confundir a mente de Jó e dizer: rapaz, até Deus está contra mim. E Deus mantém esse caráter, porque Ele sabe até onde o servo pode ir. Ele sabe até onde você pode ir. Agora receba o que Deus está colocando em meu coração. Você pode reclamar das provas que você tem passado, mas Deus manda lhe dizer: eu sei até aonde você pode ir. Eu sei, a labaca, o labaca, erreba, sobre cá, erreba, 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 o labaca, a própria pública, erreba, sabiando a chave. Receba aí essa competição. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe até onde você pode ir. Segundo os biólogos, diz que a águia pega o seu final no tempo em que está preparado para voar. Voam às maiores alturas, além das montanhas e além daquilo que os nossos olhos podem contemplar, e solta um lugarinho de lá. E o lugarinho começa a descer. É bem certo que ele pensa: eu vou morrer, eu vou bater com a cara no chão e vou me arrebentar todinho. Quando a mãe percebe que ele não vai voar e já próximo do chão, ela empina o bico para baixo e desce, segundo os estudiosos, em uma velocidade entre 300 a 380 km por hora. E quando de repente o mundo ali está já fechando os olhos e dizendo: me acabei, ela abre as asas, faz o voltando, pega o piloto na casa e se sobe de novo. Você é piloto de águia. Aí, ele sabe até onde você pode ir.
Ele sabe. Não adianta você se justificar para Ele. Irmão Juliano, estou colocando, você está me colocando em um estresse complicado. Não sou eu, é o Espírito de Deus. Ele sabe até onde você pode ir. O meu filho morreu, mataram ele, mas ele sabia até onde eu podia ir. O meu irmão que eu mais andava junto para todo lugar, viajou para São Paulo, mas ele sabe até onde eu posso ir. O meu outro irmão próximo a mim também vai viajar para São Paulo, mas ele sabe até onde eu posso ir. Passei um tempo desempregado e muitas das vezes tive que deixar os meus dois filhos e a minha esposa comer e eu ficar com fome, mas ele sabe até onde eu posso ir. Já visitei, eu já peguei com o sapato praticamente aberto no lado do fundo, mas ele sabe onde eu posso ir. Realmente, ou praticamente, nunca usei um relógio, mas ele sabe até onde eu posso ir. Passei minha vida toda pescando na maré. Tudo que gosta aí eu entendo, porque ele sabe até onde eu posso ir. Trabalhei em firma, e quem quer almoçar eu via, e às vezes a comida não vinha, e quando vinha era arroz e farinha, mas ele sabe até onde eu posso ir. Alguém me caluniou, mas ele sabe até onde eu posso ir. Me criticou, mas ele sabe até onde eu posso ir. Ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe. Como Jó, ele conhecia o seu Senhor. Depois de tudo, olhe para cá. Depois de tudo, como Jó conhecia o seu Senhor. Não se engane. A gente não está vendo, mas estava lá. As hostes celestiais dos anjos do mal, ou melhor dizendo, as hostes das legiões celestes dos anjos do mal e as hostes de Deus. E os anjos de Deus estavam lá calados, porque servo de Deus não se precipita. Mas os anjos do diabo estavam lá dizendo: ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. E de repente passa a mulher de Jó, o seu corpo todo ensanguentado. Ele passou a cinza para diminuir a dor e a coceira. E quando ele postava com o caso inteiro, a Bíblia diz que tanto saía pus, como também as carnes vivas ia caindo do seu braço. Ele não podia coçar com as unhas porque tinha perdido as unhas. E estava tudo em carne viva. E quando Satanás apostou e disse: rapaz, isso para um homem é forte demais. Ele vai desistir de tudo, ele vai negar. E eu vou para lá só para ver ele negando. E só para ver a atitude de Jeová. E Satanás, ele estava lá. Quando Jó olha e diz: nu, eu saí do ventre da minha mãe, e nu, eu vou voltar para lá. Se Deus me deu, ele mesmo pode tomar. E quando Satanás pensa, ele vai amaldiçoar agora. Jó, quem sabe, não tinha nem força, mas se levantou com as pernas todas, olhou para o céu e disse: ele me deu e tomou, bendito seja o seu nome. Satanás, pronto, perdeu a batalha. Deixa eu orar pelos irmãos. Eu estou com a sede de orar pelos irmãos. Só os enfermos, venham para cá. Eu quero orar pelos enfermos. Ou por quem está sentindo alguma dor. Venham meus irmãos, venham meus irmãos, venham meus irmãos, venham meus irmãos, venham meus irmãos. Eu quero orar, eu estou sentindo de orar. Venha. Venha, 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 venha. Os que estão sentados, fiquem de pé, por favor. Aleluia, aleluia. Se você sair desse culto reclamando, dizendo: Senhor, por que dessa prova? O problema vai ser seu. Deus já falou com você. Deus já disse que tem controle da prova. Deus já disse que tem controle de você. Deus já disse que tem controle dos seus familiares, da sua namorada, do seu namorado, do seu noivo, da sua noiva, do seu esposo, da sua esposa. Querido Deus, aqui estão estas pessoas, ó Deus, que estão enfermas. Aonde a minha mão não puder ir, aonde eu não puder tocar, Espírito Santo, eu lhe convido, com toda a humildade e com toda a educação, com toda a gentileza, venha, por favor.
Venha, por favor. Venha, por favor. Toque no local da enfermidade. Agora, em nome de Jesus Cristo, enfermidade, ou qualquer espírito que esteja passando estudo, onde essa palavra está falando do Senhor, para a convicção de que o Senhor é Deus suficiente para fazer a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Mas a consciência do povo, para a nossa consciência, que o importante é o primeiro amor, que o importante é se alegrar na sua cabeça, é sentir o temor, não é simplesmente vir para o culto, é estar diante da sua santidade em glória. A nossa casa, a vida, pode na sua igreja boa. Vai, Espírito, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar.